Olá, galera. Eu sou o Caio, aluno do curso de Ciências Biológicas da UNB, faço parte do programa da Residência Pedagógica. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as angiospermas. As angiospermas compõem o quarto grupo dos quatro grandes grupos do reino planta. E esse grupo possui algumas características gerais. Uma delas é que elas são compostas pelo maior número de espécies. Ou seja, elas foram que conseguiram se adaptar bem melhor ao ambiente terrestre e conseguiram se multiplicar, se desenvolver e conquistar bastante espaço. Por isso que a gente consegue ver hoje que existem angiospermas no solo, no mar e até em água doce. As angiospermas possuem novidades evolutivas, entretanto, elas também possuem características dos grupos anteriores, que são as briófitas, pteridófitas e as gimnospermas, como, por exemplo, a raiz e a folha e o caule, que são dos grupos anteriores. Entretanto, não as briófitas, porque as briófitas possuem rizóide, caloide e filoide. Entretanto, nesse grupo teremos novidades, como, por exemplo, flor e fruto. No outro grupo de gimnospermas, a gente já tem o surgimento das sementes, porém, a gente não tem flor nem fruto. E aqui, nesse grupo, a gente vai ter essa novidade evolutiva, que é a produção de flor e de fruto. No caso das flores, as flores atraem polinizadores, ou seja, elas possuem essas cores bonitas e chamativas, que chama a atenção de polinizadores, e a gente vai ver mais para frente quais são esses e por que eles são importantes. E o fruto ele vai ser importante para a dispersão, ou seja, a partir do momento que, por exemplo, a gente vê uma ave comendo um fruto, ela acaba também comendo as sementes. Porém, as sementes não são digeridas, e quando essa ave defeca, essa semente acaba sendo defecada, às vezes, no lugar totalmente diferente de onde ela foi consumida. O que é importante, por exemplo, para levar, às vezes, essa planta para um outro espaço e acabar, às vezes, conquistando um novo espaço. A semente. A semente, ela vai ter a função de proteger o embrião e fornecer nutrientes necessários para o desenvolvimento inicial. E para isso, a gente dá o nome de cotilédone. Entretanto, existe a classificação entre monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Nos livros, ainda se fala de dicotiledôneas, porém esse termo não é mais usado. Hoje em dia, a gente usa de eudicotiledônea. E qual a diferença, então, entre monodicotiledônea e eudicotiledônea? A gente consegue ver aqui que, por exemplo, o feijão, ele tem dois cotilédones. Ou seja, esses cotilédones servirão como nutrição para esses embriões. No caso, por exemplo, do feijão, a gente tem dois cotilédones, por isso que a gente fala eudicotiledônea. Aqui a gente consegue ver o embrião, as folhas primordiais, aqui a casca externa e os cotilédones, né? No caso, a semente está dividida. Aqui, por exemplo, no milho já é diferente. No milho a gente vai ter o quê? Um cotilédone. Aqui a gente vê o primórdio de raiz, primórdio das folhas, e aqui a gente tem o botão vegetativo, ou seja, o embrião. Então, existem essas duas classificações que são diferentes, que são as monocotiledôneas, que vão possuir um cotilédone, e as eudicotiledôneas, que vão possuir dois cotilédones. As angiospermas também possuem raízes que vão ajudar na fixação dessas plantas no solo. Também tem a função de absorver nutrientes, sais minerais e águas do solo que irão ser usadas para o desenvolvimento dessas plantas. Assim como as sementes foram classificadas em monodicotiledôneas e eudicotiledôneas, as raízes também. Entretanto, as raízes serão classificadas e colocadas no grupo da seguinte forma. Aqui, por exemplo, nós temos um sistema radicular ramificado, ao qual nós temos uma raiz principal e essa raiz principal possui raízes secundárias. Ou seja, quando nós encontramos esse tipo de raiz, nós classificamos como axial ou pivotante. Entretanto, ao vermos esse tipo de raiz, nós sabemos que essas plantas são eudicotiledôneas. O que eu estou dizendo é, quando nós vermos esse tipo de raiz, no qual nós temos uma raiz principal e raízes secundárias, nós damos o nome de axial ou pivotante. E esse tipo de sistema radicular ramificado, ele é encontrado no grupo das eudicotiledôneas, ou seja, aquelas plantas que possuem dois cotilédones.
nas suas sementes. Do outro lado aqui nós temos o sistema radicular fasciculado, que é totalmente diferente desse aqui, onde nós não temos uma raiz principal, é simplesmente em forma de cabeleira. E nós damos um nome para esse tipo de raiz fasciculada, que é característica das monocotiledôneas. Ou seja, quando nós vemos esse tipo de raiz, nós podemos dizer que essa raiz está no grupo das monocotiledôneas, porque ela tem forma de cabeleira, ela é uma raiz radicular fasciculada. Aqui, mostrando mais uma vez uma raiz pivotante, no qual nós temos uma raiz principal e as suas ramificações, elas entram no grupo das eudicotiledôneas, e a raiz em forma de cabeleira, chamada raiz fasciculada, que é classificada no grupo das monocotiledôneas. As angiospermas também possuem folhas, que serão importantes para o seu alimento, pois através da produção da fotossíntese, essas folhas ali com suas clorofilas irão produzir glicose e açúcar, que irão servir de alimento para essa planta. E as folhas também são responsáveis pela liberação do O2 para a atmosfera. A folha ela tem diferentes partes, nervuras ramificadas. Essas nervuras que são responsáveis ali por conduzir a glicose e o açúcar que foi produzido através da fotossíntese. Também possui o limbo, que são as partes, essa parte da folha que vai ter a clorofila, que é onde vai acontecer a fotossíntese. E aqui é uma folha, por exemplo, de uma planta eudicotiledônea, ou seja, nós podemos caracterizar essa planta como eudicotiledônea. No outro caso aqui, nós temos o quê? As bainhas, que são uma parte invaginada da folha. Ou seja, diferente da que a gente limbo, essas plantas, essas folhas, elas serão fixadas no caule através da bainha. Essas folhas possuirão diferentes nervuras que serão paralelas. Aqui a gente viu nervuras que são nessa forma, e aqui a gente tem nervuras paralelas. E o limbo dela a gente não consegue distinguir muito bem, porque diferente daqui, a gente tem um nervo central, então a gente consegue distinguir que esse é um limbo, esse aqui é o outro. Aqui, como a gente não tem um nervo central, porque todas as nervuras são paralelas, a gente diz que esse aqui é o limbo, que é característica de plantas monocotiledôneas. Aqui eu trouxe um pouquinho, né, da diversidade de folhas que a gente tem de plantas diferentes, ou seja, a gente tem diferentes tipos de corte também, como vocês podem ver aqui. Bom. A novidade, então, aqui no grupo das angiospermas serão as flores. As flores estão relacionadas à reprodução sexuada, ou seja, ao encontro de gametas que vai haver depois da fecundação, que vai formar sementes e frutos. Aqui a gente consegue ver dois tipos de flores diferentes. Uma características de monocotiledôneas e outra características de eudicotiledôneas. O lírio, por exemplo, que é bastante conhecido, é característica de monocotiledôneas. As flores possuem pétalas, sépalas e vão possuir a parte feminina, que no caso aqui é o gineceu, e a parte masculina, que é o androceu, que é formada pelos estames. Aqui na azaleia a gente pode ver também, diferente aqui, a gente não consegue distinguir a sépala da pétala, porque as sépalas são folhas modificadas que irão parecer com as pétalas. Nesse caso aqui, as sépalas são diferentes e as pétalas também são diferentes. Aqui elas são rosas, aqui elas são verdes. Aqui ela possui a mesma cor. Então, aqui as aleias são características de flores eudicotiledôneas. Vão possuir a estrutura feminina, que é o gineceu, e os estames, que o conjunto de estames a gente dá o nome de androceu. E o pedúnculo, que é o que vai segurar essas flores nas plantas. Tá, mas como que acontece então a reprodução das
gimnospermas. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho do ciclo reprodutivo. Aqui, nós temos partes femininas e as partes masculinas. A parte feminina é composta pelo gineceu, ou seja, a parte masculina, a parte feminina. Aqui a gente consegue ver as pétalas, aqui as sépalas. O conjunto de pétalas a gente dá o nome de corola. E o conjunto de sépalas a gente dá o nome de cálice. Quando nós vemos uma pétala, a gente chama de pétala. Quando nós vemos um conjunto de pétalas, nós damos o nome de corola. E quando nós vemos uma sépala, nós damos o nome de sépala. Quando nós vemos um conjunto de sépalas, nós iremos chamar de cálice. E aqui o pedúnculo que vai suportar. Então, aqui nós temos o gineceu, que é a parte feminina, e o androceu, que é a parte masculina, que é composta pelo conjunto de estames. Os estames a gente vai ver que são divididos em antera e filete. Então, a gente dá o nome de androceu, o conjunto de estames, que é a parte masculina, e gineceu, que é a parte feminina, que também é dividida. Quando a planta possui flores com os dois sexos juntos, antigamente a gente dava o nome de hermafrodita, porém esse termo não é mais usado. E hoje a gente chama de plantas monóicas. Então, quando a gente vê esse nome monóicas, quer dizer que ela possui os dois sexos, tanto feminino quanto masculino. Aqui nós conseguimos ver o androceu, que é a parte masculina da flor. O androceu é composto pelos estames. Entretanto, os estames são divididos em antera e filete. Ou seja, quando nós vemos isso aqui, nós vemos um filete com uma antera na ponta. Aqui nós temos o quê? Várias anteras, vários filetes. Isso tudo forma os estames. E o conjunto de estames a gente dá o nome de androceu, como coloquei aqui. Que os estames é a antera mais filete, o conjunto de estames a gente dá o nome de androceu. Como a gente sabe e como a gente já ouviu falar, é aqui nas anteras que vão ser produzidas os grãos de pólen. Nas anteras, aqui é um corte onde a gente consegue ver as anteras cortadas de forma longitudinal. Então, de cima para baixo, a gente consegue ver esses espaços aqui que são chamados de lojas, que são onde irão ser produzidos os grãos de pólen. Mas, antes dos grãos de pólen serem os grãos de pólen, que já são grãos maduros, eles passam por um desenvolvimento até chegar e se tornarem grãos de pólen. Como que isso acontece? Dentro das lojas, nós temos o microsporócito, que são chamados também de células-mães. Essas são células diploides. Essas células, os microsporócitos, sofrerão meiose reducional. E então, agora elas serão micrósporos haploides. Esses micrósporos sofrerão mitose e vão formar duas células, que são as células do tubo e célula generativa, que são células que juntas, em volta de uma capa, formarão o grão de pólen. Ou seja, o grão de pólen ele é formado por duas células, a célula do tubo e a célula generativa. E essas células têm esse nome porque elas têm uma função, elas têm esse nome de acordo com a sua função, e a gente vai ver isso na fecundação. Então, só recapitulando, aqui nós vamos ter a produção de microsporócitos, que é a célula-mãe diploide, que vai sofrer meiose, vai se tornar micrósporo, que é haploide. Esses micrósporos sofrerão mitose e que vão formar duas células, que é a célula do tubo e a célula generativa. Essas células vão se juntar, vão ser envoltas em uma capa e vão formar o grão de pólen. Aqui é o gineceu. O gineceu, ele é dividido em estigma e filete e ovário. Tem essas três partes. Os ovários, eles são nada mais, nada menos que folhas que foram modificadas e se tornaram carpelos. A gente tem os ovários, onde vão ser produzidos os óvulos, o estilete, que vai fazer o contato entre o estigma e o ovário. E o estigma aqui é essa parte apical do gineceu, que vai ser responsável por capturar ali onde vai haver a deposição dos grãos de pólen. E o estigma, ele, inclusive, possui substâncias mucosas que irão ajudar na fixação desses grãos de pólen. Como a gente viu
que a formação do grão de pólen, existe um processo lá nas anteras, aqui também no ovário da flor, aqui do gineceu, também vai acontecer processos que irão produzir a oosfera. Então, aqui a gente tem o gineceu, que é composto pelo estigma, o estilete e o ovário. Aqui no ovário nós temos células. Uma dessas células irá começar a se diferenciar, que irá formar o óvulo jovem. Célula jovem. Essa célula jovem, a gente vai dar o nome de megasporócito, lembrando que ela começou a se desenvolver. Esse megasporócito, ele é diploide. Então tá, a gente tem aqui o megasporócito. Esse megasporócito, ele vai sofrer meiose, e aí ele vai ser desenvolvido e vai se diferenciar em 4 células. Ou seja, a gente tinha uma célula que se dividiu em 2 e depois se dividiu em 4. Aqui nós temos 4 células. Dessas 4 células, apenas uma vai conseguir se desenvolver, que vai ser chamada de megásporo. O megásporo, que é essa célula maior, que é a que está conseguindo desenvolver, vai continuar se desenvolvendo e as outras serão degeneradas. Esse megásporo, que agora é haploide, sofrerá mitose 3 vezes. Após sofrer mitose 3 vezes, haverá o surgimento agora de 8 células. Ou seja, a gente tinha uma célula que sofreu mitose 3 vezes e agora se tornou 8 células. 8 células irão migrar para os núcleos polares. Após migrarem, nós teremos a formação do megagametófito, que é o gameta feminino, ou chamado também de saco embrionário. Aqui no saco embrionário, nós temos as 8 células. 3 estão aqui nas partes polares do saco embrionário e 2 estão aqui. Cada uma delas recebe um nome. A do meio, que é a que vai ser responsável que vai fecundar com o grão de pólen, com as células do grão de pólen, e que depois vai formar a semente e o fruto, a gente dá o nome de oosfera. Do lado dela nós temos a sinérgide e a micrópila. Aqui no meio nós temos núcleos polares, que também irão servir, vocês vão ver, eu vou explicar, e vai ter outra função, e elas estão aqui no meio. E as células que estão no outro polo aqui do saco embrionário são chamadas de antípodas. Tá, mas então como ocorre então a fecundação? A gente viu que existe um processo lá nas anteras para a produção dos grãos de pólen, e os grãos de pólen eles vão ser formados por 2 células, as células tubo e as células germinativas, e também existe um processo de desenvolvimento ali do saco embrionário, onde nós teremos 8 células com nomes diferentes, inclusive a osfera, que vai ser ali a célula que vai entrar em contato com a célula germinativa e que vai produzir a semente e depois um fruto. Tá, mas como que ocorre essa fecundação? Para a fecundação acontecer, a gente precisa ter um encontro lá da célula germinativa com a oosfera para que ocorra a fecundação. Mas como que os grãos de pólen vão chegar aqui na parte feminina? Através de agentes polinizadores. Podem ser eles o vento, né? O vento leva os grãos de pólen, esse grão de pólen acaba se aderindo aqui no estigma, que é a parte apical aqui do gineceu. Aves, quando vão se alimentar, os insetos vão se alimentar ali do néctar, da flor, acabam entrando em contato com esse grão de pólen. Quando eles vão se alimentar em outra flor, eles acabam deixando esses grãos de pólen que vão se aderir aqui ao estigma. Lembra que eu falei que o grão de pólen ele é formado por 2 células envoltas em um saco? A partir do momento que ele entra em contato com o estigma, esse saco ele é desfeito e as 2 células são expostas aqui. A célula tubo vai formar o tubo polínico, que é que vai transportar a célula germinativa. Quando a célula germinativa vai sendo transportada pelo tubo polínico, ela vai sofrer mitose, formando agora uma outra célula. Ou seja, a gente tinha uma célula que agora são 2. Elas são os gametas masculinos. Elas vão então descer pelo tubo polínico e vão chegar aqui até a oosfera.
Chegando na oosfera, uma das células germinativas que entra em contato com a oosfera vai fecundar essa oosfera, formando um zigoto. Lembrando que o gameta masculino, a célula germinativa era haploide e a oosfera também é haploide. Logo após que elas se fecundam, se unem à oosfera com a célula germinativa, agora nós temos zigoto diploide. Lembra que sobrou uma célula germinativa? Essa célula germinativa, quando ela entra em contato com aquelas células que estavam no meio aqui no saco embrionário, elas vão se fundir e vão formar o que a gente chama de endosperma, que é uma célula triploide, que vai formar um tecido que vai ser responsável pela nutrição desse zigoto durante o desenvolvimento da semente e depois do fruto. Por isso que a gente chama isso de dupla fecundação. Isso é uma característica importantíssima desse grupo, porque a gente tem a fecundação de uma célula germinativa com a oosfera, que vai formar um zigoto, e a gente tem uma fecundação aqui uma fusão desses núcleos polares com a outra célula germinativa que tinha também se dividido em mitose, aqui formando o endosperma, que é um tecido que vai servir como nutrição para esse zigoto durante o desenvolvimento da semente e da flor e do fruto. Então, a gente viu que após a fecundação da oosfera com a célula germinativa, haverá a formação da semente e ali, após os núcleos formarem um endocarpo, haverá a formação do fruto. Então, é importante a gente saber como que ocorre isso, como que foi ao longo da evolução. As sementes, quando elas são produzidas, elas vão produzir hormônios que irão causar a dilatação, que irão ser responsáveis pela dilatação do ovário, que é o que vai formar o fruto. Antigamente pensava-se que o fruto ele era apenas responsável por proteger as sementes, mas hoje entende-se que os frutos também são responsáveis pela dispersão das mesmas, pois esses frutos atraem dispersores, como por exemplo macacos, aves que vão se alimentar desse fruto, vão levar consigo para outros espaços e quando defecam, soltam a semente ali, que encontrando um lugar propício, vão se desenvolver e criar uma nova planta. Entretanto, existem frutos e existem plantas que não possuem semente, e isso a gente dá o nome de frutos patenocárpicos. No caso, a banana. Aqueles pontinhos pretos que a gente vê na banana não são sementes, são ovários não fecundados. A gente também consegue perceber que existem adaptações de sementes que podem ser dispersadas pelo vento através dessa película que ela possui. Ou seja, quando a gente às vezes vê elas rodando assim, né? Ou seja, é uma estratégia para que seja dispersado essa planta, conquiste mais espaço, consiga se desenvolver, gerar novas gerações, novas proles, para continuar seu desenvolvimento como espécie.